Eu lá no Congresso falei, saiam do armário, defendam o que é certo. Nossa candidatura é aquilo que é de mais correto nessas eleições. Façam como eles estão fazendo, saiam do armário e exponham o básico. Se todo mundo fizer isso, eu tiro o Flávio do segundo turno e eu devasto o senhor Lula. Nós venceremos Lula com mais de 60% no segundo turno. Vai ser algo jamais visto. Nós vamos chegar ao poder numa vibe, numa aura absurda. O objetivo é buscar 67% das intenções de voto contra o Lula no segundo turno. E 84% dos jovens querem o fim da escala 6x1. Pergunta pra ele qual é a posição sobre a escala 6x1. Não acredite, não acredite. Dirceuzão, todo mundo sabe minha opinião, porque eu não escondo minha opinião. Né? 2, você não respondeu o que eu falei lá no vídeo. O seu governo diminuiu a capacidade de compra do brasileiro. Não fica fingindo. Tá mais difícil para as pessoas comprarem celulares, comprarem produtos, porque o poder de compra nosso só diminui. Os juros estão um absurdo. E você, não sou eu falando, você mesmo fala. O próprio Dirceu que fala que os juros estão muito altos, né? Lógico, vocês estão quebrando o Brasil no debate público. Com forma. E ainda dizendo como nós vamos realizar isso, acho que é a grande novidade que nós temos para essa eleição. Tá? A principal é a área de segurança, naturalmente. Ontem foi muito, muito interessante o fato de quererem pegar algumas medidas específicas que o Bukele adotou. E aí para construir a seguinte coisa, olha, então você não vai fazer, por exemplo, julgamentos coletivos, igual o Bukele fez? E de fato, eu não preciso fazer julgamento coletivo algum. Você pode muito bem entregar um julgamento individual, mas capturando o traficante e punindo ele como tem que ser, com penas maiores e aplicando o que a gente chama de direito penal do inimigo. Por exemplo, a tutela antecipada, fazer prisões antes mesmo dele executar uma determinada missão. Se um traficante conta com uma série de fuzis dentro da casa dele, e esses fuzis estão sob posse desse traficante, estão numa área ocupada pelo crime organizado, da facção a qual ele faz parte, eu não preciso esperar ele pegar o fuzil e cometer, vamos dizer, um assalto, ou ele dar ordem a alguém na rua com o fuzil na mão. Basta apenas a existência do fuzil na casa do traficante, e o fato do traficante estar ocupando aquela área, e aquela área ocupada por ele, ter ele na estrutura do crime organizado, para nós podemos entender que sim, ele precisa ser preso, a tutela precisa ser antecipada. Essa é a ideia do direito penal do inimigo. Então, nós estamos fazendo algo que para mim é muito novo. E acho que é esse o ponto. Eu fui dormir ontem e acordei hoje com pessoas falando sobre família monoparental, sobre o papel do homem nas casas, o papel do homem em evitar um menino problemático que vai cometer um crime. O Brasil falando sobre desfavelização. Eu acordei hoje com gente falando, não, eu não concordo com essa proposta, não, acho essa proposta absurda, nossa, adorei aquela proposta. Eu vi pessoas discutindo cota racial. Veja, cota, como a direita tem vergonha de falar desses assuntos, que a direita agora virou apenas, vamos dizer, uma imitação da esquerda em temas populistas, as pessoas voltaram a debater cota social. Porque o meu argumento é assim, eu nem falei que eu sou a favor da cota social, que é um daqueles desculpas que a direita, inclusive a direita do MBL usa. Não, sou contra a cota racial, mas social. Não, não. O nosso programa não tem nenhuma das duas. A gente defende o mérito, a excelência, e a gente acha que pessoas oriundas de famílias mais pobres, se forem trabalhadoras, esforçadas, estudiosas, inteligentes, essas pessoas vão competir em igualdade de condição. Não é que elas vão ter uma vaga garantida, elas vão competir em igualdade de condição, porque o Estado vai começar a investir nelas desde antes. Essa é a beleza da coisa. Então, a gente começou a trazer esses temas, e a partir de, desde ontem, né, mas hoje isso ficou muito claro pra gente, o Brasil começou a debater proposta. O fato da gente estar debatendo proposta agora é a grande revolução eleitoral do Brasil desde o início desse tal de ciclo de polarização. Eu odeio o tema polarização, eu odeio ficar falando isso porque parece que eu me tornei um jornalista justamente da Globo News, ou um comentarista, mas a real é o seguinte, essa droga existe, e não é que ela é baseada em radicalismos de dois lados, tipo, eu sou um radical de esquerda e um radical de direita. Isso a gente já denunciou, nenhum nem outro é radical. O problema é que há esse problema de imaginação, esse problema de preguiça em construção de propostas, e nós começamos a construir propostas em série, e elas estão se acelerando, se acelerando, se acelerando, de tal modo que as pessoas agora estão começando a imaginar um país diferente. Aí eu parabenizo todo mundo que participou do time do Livro Amarelo, todo mundo que participou da elaboração das propostas, todo mundo que começou a discutir, foram anos fazendo essas discussões. O Ricardo tá aqui com a gente. A primeira pessoa que começou a falar, olha meu amigo, fale do direito penal do inimigo, foi o Ricardo. Mas é verdade, meu amigo. Mas é verdade, o Ricardo tá aqui assistindo. Tudo bem. Fala assim. E a real é que foi o Ricardo que trouxe. O Ricardo, se não me engano, a monografia de conclusão de curso dele foi sobre direito penal do inimigo. Né? Então, é um espaço colaborativo de discussões. Eu me lembro de uma live que eu fiz com o Ricardo ano passado, falando sobre, vamos dizer, a base do que veio a ser a lei de responsabilidade gerencial.
E isso mesmo meio que surge numa discussão, num debate. Isso vira um estudo tocado pelo Luiz Venosa, depois se torna proposta, aí vem o João, participa, qualifica. Quando viu, a gente tem a proposta mais interessante de reforma política que nós temos no Brasil. Este é o time. Nós, focando em ter pessoas talentosas, construímos uma proposta melhor. Essa proposta tá aqui. E aí eu queria que vocês comparassem uma coisa. Ontem, né, quem assistiu agora a sabatina do Romeu Zema percebeu que foi uma sabatina absolutamente sem graça. A Sadia e a Natuza nem apertaram ele. E não é que elas não apertaram porque elas quiseram ser meio que bananas com ele. É que nem tem muito o que apertar. Aquela laranja não tem suco. Não tem muito o que fazer ali. Não tem nada. São apenas opiniões meio ocas que ele tem sobre todos os temas, decorados com um marqueteiro que não despertam paixões, nem ódio, nem amor, da parte de ninguém. Nem elas despertaram. Comigo elas despertaram suas paixões mais profundas. Em geral foram do lado mais negativo. Mas foi muito bom. E lá, se você acompanhar hoje, elas não estavam com calhamaços. Elas não ficaram, vamos dizer, por horas lendo um gigantesco programa do Partido Novo, porque nada há do Partido Novo. Há ali um PDF que eles protocolaram. Conosco, há um livro. A versão menor tem mais de 400 páginas. Esse aqui tem quantas páginas? A versão de luxo. 350 páginas de proposta. Cara, isso aqui é único. E aí a Rede Globo, eu vou comentar um bastidor ontem lá, quando eu fui fazer antes da sabatina, eu visitei os estúdios ali do Jardim Botânico. E ali, visitando os estúdios, eu vi a equipe do G1 e eles estudaram o Livro Amarelo. Então nós chegamos num ponto em que um partido que está indo para sua primeira eleição, com apenas 8 meses de idade, ele faz o que a maior emissora do Brasil, e a Globo fez, eu estou elogiando a Rede Globo, estudasse o programa. Pela primeira vez, em muitos anos, eu não me lembro disso em nenhuma das eleições que eu assisti, estavam estudando um programa. Um programa que não é que assim, foi criado por um marqueteiro, porque proposta de governo é criada por um marqueteiro, nada disso. Um programa de governo que está sendo vendido em livro, e aí eu queria fazer o primeiro grande anúncio aqui, tá? Que em encomendas, falta uma série que serão ainda pagas, em encomendas de livros amarelos, já ultrapassamos R$1 milhão, tá? Ou seja, tem alguns que a pessoa vai pagar em boleto, mas em encomendas, já temos mais de R$1 milhão vendidos. Falta ainda terminar o pagamento. Boa parte, mais de 70%, coisa de 70% disso já foi pago. Ou seja, as vendas já estão sendo enviadas. Mas em encomendas o número ultrapassou R$1 milhão, tá? E eu posso falar que é uma coisa que eu disse lá no G4, na sabatina com o time do Thales Gomes, do antagonista, que nós financiamos a montagem do nosso partido vendendo livros. E nós estamos agora financiando em grande parte a nossa pré-campanha com livros. Isso num país em que as pessoas não leem. Eu acho que isso é único, isso é meritório e isso é para deixar nosso time todo muito, muito orgulhoso. Eu recomendo para vocês, por favor, comprem a versão final do Livro Amarelo, tá? Comprem a versão final do Livro Amarelo. Lembrando, mas é aquelas que eu comprei, eu devo ter aqui, os 6 fascículos. Aquilo foram os fascículos de estudo do Livro Amarelo. A coisa que foi um prazer para mim, muito interessante, de fato, a Natuza Neri, ela comprou 2 dos 6 fascículos e ela estudou antes de fazer a entrevista. E eu tô falando, vejam só, isto só está acontecendo conosco, que isso é uma coisa muito nova. Quando no nosso congresso oficial, no sábado, nós lançamos, né, o Livro Amarelo oficial. E qual a diferença do Livro Amarelo? Isso aqui é a consolidação de propostas. Isso aqui é basicamente um grupo de propostas. Ali foram os estudos. E ele é amarelo, para ficar bem claro. O livro amarelo, ele é amarelo, ele é autoexplicativo. Os outros tinham a capa branca justamente para poder explicar isso, né? Que há uma diferença, que uma é a construção e outra é o produto pronto. Mas ela foi, o Pirajá entregou para 2 jornalistas da Globo News o livro. Isso foi levado para o Rio de Janeiro e de sábado, não, desculpa, e de segunda-feira a quarta-feira a Natuza pega a versão final do livro e estuda, formula suas perguntas e foram perguntas que ela aprofundou. Um dos detalhes eu vou comentar hoje foi a questão do feminicídio, ou seja, elas prepararam num bloco de perguntas bem interessante que elas fizeram, tentando me colocar como uma espécie de machista, misógino, que odeia mulheres, etc. Foi um bloco de falsa acusação de estupro, a papo alfa falando, eu sou machista. Fez um blocão montado. Ali, no meio das perguntas, elas falaram, por que você não tem descrito dentro do Livro Amarelo políticas específicas sobre feminicídio? Tudo muito bem construído, ou seja, elas tiveram que ler, tá? Eu acho que isso faz com que o debate público no Brasil melhore muito. E assim, eu não quero parecer novamente um daqueles caras, sei lá, é papo de jornalista, tipo, o debate público precisa melhorar. Mas assim, o debate conosco é de outro nível. A cobrança com a gente é muito maior. Basta comparar hoje o Romeu Zema, como foi com ele, e ontem como foi comigo. E eu acho que tem que ser assim comigo, sim. E terá que ser assim sempre com os nossos candidatos.
a régua ficou mais alta. E se a régua ficou mais alta, o nosso nível tem que ser mais alto mesmo. As pessoas têm que perceber que para ser governado o Brasil, você precisa de gente inteligente. Então eu sou grato a elas. Eu sei que muita gente tá com raiva. Eu tô recebendo muita mensagem: Renan, parecem duas cobras que estavam te atacando. Não deixavam você falar. Cara, é do jogo. A gente vai ter que jogar esse jogo. A gente vai ter que jogar esse jogo. Acho que fui muito bem. Acho que tenho muito a melhorar. E eu acho que daqui em diante é só melhora. É só melhora. E espero que as perguntas nos próximos sabatinas sejam sempre nesse nível. O Juan Patrick está ali. O Renan foi muito educado com elas. Ué, mas não vai ser diferente. No final eu agradeci a elas. Elas deram uma oportunidade pra gente. Tá? Gente, nós não estávamos presentes no grande jogo até um ano atrás. Tentem se lembrar como nós estávamos em 2024, eleição de prefeito de São Paulo, que o Pablo Marçal brilhava. O Kim não teve o direito de concorrer a prefeito de São Paulo, mesmo constando algumas pesquisas com mais de 10%. O Kim não teve o direito. A gente tinha que ficar como espectador gravando live falando do assunto. Pois bem, hoje nós estamos no principal palco, já em terceiro nas pesquisas, respondendo perguntas difíceis na maior emissora do Brasil. Nós existimos, nós estamos no jogo. A coisa está acontecendo. Então, o jogo mudou completamente. E ele se deu de uma maneira muito nova. Novamente, a existência do livro amarelo ela é fundamental. Comprem o livro amarelo. Essa aqui é a versão de mesa do livro amarelo. Com a capa de tecido, ela é maravilhosa. Assim, quem teve acesso... Eu tô falando sério, os jornalistas podem até discordar, mas todos falam, nossa, mas isso aqui é muito bonito. Isso aqui é... Sim, lidem com isso. Imagina, assim, se tivesse o livro do PL, né? Imagina que coisa horrorosa seria. Nossa, já me dá um asco estético a priori. Eu nem sei porque o livro não existe, entendeu? Tipo, o livro Valdemar, o Valdelivro foi montado, livro com as propostas conservadoras para o Brasil, né? Capítulo 1, amo Deus. 2, viva as mulheres. É isso. É um negócio vazio de tudo. Só falar um negócio aqui, notícia boa, parece que nós já estamos com o dobro de pessoas nos assistindo do que a sabatina do Romeu Zema. Confere, senhor Rafael Almeida Rizzo. Quase o triplo. Quase o triplo. Tem quantas pessoas ao vivo? No YouTube temos 17.200, no Instagram temos mais 1.100 e no TikTok mais 1.500. Inclusive mandar um salve pro pessoal do TikTok. Pessoal do TikTok, likezão no TikTok, aí coraçãozinho no TikTok, mandem seus presentinhos no TikTok. Pessoal do Instagram, like. É pra ficar parado? Tem muitas coisas, tem muito meme idiota, né? Também tem o... Ok, faz de novo. Não, só que vamos pra baixo assim, ó. Hã? Ah, é. Pessoal, a bolha foi muito estourada. A bolha foi completamente estourada, né? Isso é uma notícia muito interessante. Alguns pontos que eu acho que nós precisamos trazer. Falei agora do livro amarelo, tá? Segunda coisa, cara, Flávio Bolsonaro. Há um comentário geral de que, de fato, ele não vai participar dos debates, tá? Houve o debate da última... há o debate do dia 23, que está confirmado na Rede Bandeirantes de televisão, e que nem Lula nem Flávio estão confirmados. É muito feio. O Lula, vamos colocar aqui, o Lula tá em primeiro, ele tem um governo a defender, e o fato dele não ir denota fraqueza não só na defesa do próprio governo, mas uma fraqueza na ausência de propostas. O Lula não tem nada a propor. Agora, se há alguém que tem uma justificativa tática pra isso, seria ele. Do tipo, tô em primeiro, vou tentar segurar minha onda aqui. O Flávio não tá nessa posição. Definitivamente não tá. A escolha do vice dele foi uma demonstração de fraqueza. A campanha dele tá fraca. Quando eu fui com ele no antagonista, eu tive na internet mais do que o dobro da audiência do Flávio Bolsonaro. Do Zema e do Caiado, com todo o respeito que eu tenho aí aos governadores, foi algumas vezes mais, né? Comparando a sabatina da Globo News, eu tive quase 8 vezes mais audiência na Globo News do que o senhor Romeu Zema. Isso é uma diferença gritante. Então, isso denota que assim, a diferença em termos de engajamento das campanhas é grande. Em termos de engajamento, eu vou buscar do Flávio. Lembrando que o Flávio tem o recall. A maior parte das pessoas não sabem quem é Renan, estão cada vez mais descobrindo quem é Renan, mas as pessoas não sabem quem sou eu. Então, logo elas descubram, elas vão perceber que elas não precisam ficar presas nessa maluquice que é a família Bolsonaro, nesse erro. Então, o Flávio, ele tinha que ir no debate. O Flávio precisa ir no debate. O Flávio tem que explicar por que ele fica mudando de propósito o tempo todo. Recentemente, o Flávio Bolsonaro veio a público dizer que agora ele não vai mais dar celular para as mulheres. É curioso, ele tinha um marqueteiro, aí com esse marqueteiro ele falou que ia dar celular para as mulheres.
Aí ele muda de marqueteiro e aí muda a proposta. O que isso quer dizer? Vamos ser sinceros. Quem escreve as propostas do Flávio são marqueteiros. O Flávio não acredita em nada. O Flávio não sabe nada. Então, novamente, eu volto a convidar o Flávio Bolsonaro para um debate. Flávio, você vai precisar debater comigo. Porque se não for agora, e agora você pode me derrotar num debate, me humilhar publicamente, como o seu time diz, eu sou analfabeto, eu não tenho condições porque eu não tenho um diploma, sou um burrão. Você não, você é até pós-graduado, você é um cara brabo, você é um dos homens mais inteligentes do Brasil. Você é um outlier, Flávio. Você é um cara que tá no 001, tá? Você é aquele cara do meme do QI que você tá com, né, um capuz. Você é até misterioso na sua inteligência. Você tem uma aura toda especial. Então, tranquilamente, você vai me derrotar. Vamos combinar, por exemplo, um lugar que você se sinta confortável? A Revista Oeste. O que você acha? São conservadores, pessoas que vêm fazer uma cobertura política de direita. Eu volto a falar. Que haja espaço para os dois responderem, eu dou o dobro do tempo que eu puder fazer uma resposta. Então, se eu precisar responder em 5, você tem 10 minutos para responder. Vamos fazer isso, Flávio. Vamos embora, porque assim, o que vai acontecer? Eu vou crescer, e aí você vai precisar debater comigo lá na frente, provavelmente na Record ou na Globo. E aí vai ficar ruim. Então já evita esse problema, já evita, já antecipa isso. A melhor coisa é você antecipar. Outra coisa que eu peço, vá na Globo News, na entrevista de segunda-feira, Flávio. Vá na Globo News. Vai ser bem legal. Vai ser bem importante. Não fuja dessa. O Lula já fugiu, foi patético. Permitiu que eu inaugurasse a rodada e eu estabelecesse o sarrafo. Como eu virei o termo de comparação, ficou muito bom pra mim e muito ruim pros demais. Tá todo mundo vendo. A audiência do Zema bem menor do que a minha. E que assim, a sabatina do Zema foi meio sem graça. Nós nem pegaram pesado com o Zema. Acho que vai ser similar com o Caiado. Vai lá, Flávio. Estabeleça o sarrafo. Você não quer ser líder do país? Isso não é uma postura de um líder, né? Isso é a postura de um fracão. Do Lula já não espero nada, já fugiu. Já saiu fora, então vá, Flávio. Para. Você com certeza deve ter grandes ideias. Você é o cara, Como você disse, tem sangue Bolsonaro correndo nas suas veias. É um sangue de gente corajosa, gente capaz, gente trabalhadora. Você representa o Brasil, não é? Você tem muita bandeira do Brasil nos seus eventos. Com certeza você vai mandar muito bem em nome do Brasil. Para de fugir, meu querido Flávio. Estamos quantas pessoas ao vivo aqui? 19.400 no YouTube, 800 no Instagram, acho que o pessoal veio pra cá. E no TikTok temos, atenção. 2.000 pessoas no TikTok. Outra coisa que eu queria falar, né? Eu soube que o meu amigo Nicolas Ferreira convidou o Zema a retirar a candidatura. Quem? O meu amigo Nicolas Ferreira. O seu amigo Nicolas Ferreira. Posso falar? Eu tô falando para o membro da minha base parlamentar, Nicolas Ferreira. Sim, ele será base do meu governo. E eu vou deixar, em nome do Brasil, minhas diferenças de lado com ele, tá? Sou um democrata. Então, meu amigo Nicolas Ferreira estava convencendo Ele justificou, não, é para ajudar o Matheus Simões lá em Minas. Não é. Meu amigo Nicolas Ferreira tá tentando me ajudar. E eu que realmente, como não tenho diploma, não percebi. Então, o Nicolas Ferreira, agora, com um lag bem grande, eu captei sua mensagem. Então, o Nicolas tá, sob desculpa de estar ajudando o Matheus Simões em Minas, ele veio pro Zema tirar a candidatura e concorrer pro Senado justamente para me ajudar no Senado. Para ser da minha base no Senado. No que eu digo, boa ideia, Nicolas. E Zema, Caiado, vamos juntar as forças aqui. Se a gente unir todas as forças, a gente tira rápido o Flávio do segundo turno. Montamos um super governo, fazemos maioria. Nosso amigo Nicolas vai atuar muito lá na Câmara dos Deputados, vai denunciar a hipocrisia da esquerda toda vez que a esquerda fizer oposição aos nossos projetos. Vai ser muito legal. E todos juntos tornaremos o Brasil, de fato, o país do futuro. Para mim, estou muito feliz. Você viu que as forças já estão se alinhando. Houve declaração hoje, né, de apoio à minha... Não apoio, mas disse que gostava da minha candidatura até o Antony Garotinho. Nossa. Então, assim, muitas lideranças políticas espalhadas pelo Brasil estão declarando seu apoio. Há uma onda. Não tá falando de cada um a sua maneira. O Nicolas pedindo pro Zema tirar sua candidatura. O Garotinho falando nominalmente. É um momento novo. Vamos ouvir o Antony Garotinho? Quando eu fui candidato em 2002, todo mundo dizia: é Lula e Serra, Lula e Serra, Lula e Serra. Eu fiquei fora do segundo turno por 3%. É verdade, tá? Eu lembro disso. Essa eleição, assim, o Garotinho subiu e quase pega o Serra. Se tivesse mais uma semana de campanha, o Garotinho tava no segundo turno. E vou te falar,
ganhava a eleição. Eita. Ele ganharia do Lula no segundo turno. A Folha foi o único instituto que, no final, no dia da eleição, publicou a seguinte manchete: segundo turno será entre Lula, Serra ou o Garotinho. Eu nunca fui colocado. Eu estou dizendo que, entre os dois candidatos, naquilo que de fato melhora a vida do povo, o salário, o poder de compra, o combate à corrupção, eu quero saber qual é a diferença que nós temos aqui. Eu confesso a você, eu estou esperando ainda que os candidatos sejam colocados. Não estão todos colocados ainda. Há dúvidas sobre algumas candidaturas. Mas eu tenho simpatia hoje pela candidatura do Renan. Ciro Gomes. Praticamente toda a política do estado do Mato Grosso. Não, não é. Agora Antônio Garotinho. Eu lá no Congresso falei, saiam do armário, defendam o que é certo. Nossa candidatura é aquilo que é de mais correto nessas eleições. Façam como eles estão fazendo. Saiam do armário e exponham o básico. Se todo mundo fizer isso, eu tiro o Flávio do segundo turno e eu devasto o senhor Lula. Nós venceremos Lula com mais de 60% no segundo turno. Vai ser algo jamais visto. Nós vamos chegar ao poder numa vibe, numa aura absurda. O objetivo é buscar 67% das intenções de voto contra o Lula no segundo turno, tá? E é possível, não tem nada de absurdo buscar isso aí, tá? O Lula tá muito rejeitado, o eleitor dele tá desenergizado e nós não temos a rejeição da família Bolsonaro. Nossas propostas são melhores. Inclusive, nossas propostas foram todas construídas para melhorar, antes de tudo, a vida dos eleitores do Lula. Nossa política de desenvolvimento no Nordeste, nossa política de frentes de trabalho em regiões que estão tomadas pelo Bolsa Família, nossa política de destruição do crime organizado e nossas políticas de desfavelização, todas afetam a população mais pobre que hoje votam no Lula. Então, este eleitor do Lula, quando provar, as nossas propostas na televisão no segundo turno, porque nós temos televisão, e aí, modéstia à parte, vamos acabar com ele na televisão? Acabar no nível de propósito, não vou precisar nem ficar falando, ele é um cachaceiro com 9 dedos, não vou falar nada disso. Mas a segunda coisa que vai acontecer é, quando eles experimentarem um governo que trate essa gente como gente, e não apenas como um objeto de programas sociais, rapaz, quem provar disso não vai voltar atrás. E aí começa a nova era. Tá? O Império tá perguntando quanto. Quero vencer com 67% das intenções de voto. Tá? É isso. Por que 67? Aí é muito fácil. É 20, mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor. É 6, 7. Yes! Tava esperando essa. Pessoal, like na live. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e siga @RenanSantosMBL em todas as redes sociais. Sim. Outro ponto que é importante a gente se pronunciar, né? Cadê? Vamos pegar aqui. Aqui. Ontem, né? Foi construída uma parte importante do... Assim, ó. Ontem foi um quebra-pau dos mais interessantes. Vocês têm que tratar aquilo como se fosse um debate de 2 contra 1, com 2 pessoas altamente qualificadas, com um time que na base estudou. Volto a colocar, a equipe do G1 estudou. E eu falo isso como um elogio a eles, tá? Pra mim, essa é a regra que todos tinham que fazer. Hoje, se vocês pegarem, novamente, vamos pra entrevista do Zema. Foi praticamente nada programática a entrevista. Quase não houve discussão sobre programa. Ficaram falando lá falou um pouco de Bolsa Família, falou um pouco de STF, agora um pouco de Estados Unidos. Foi um negócio meio nhé. Com o nosso foi muito programa. E eu elogio. Mas foi um 2 contra 1 e um determinado pedaço, foi um pedaço que acho que foi construído para fazer, ok, vamos acabar com a candidatura desse rapaz. Na educação, tá? Na lisura, dentro das 4, mas assim, vamos mortificá-lo. Vamos dissecar seu corpo ao vivo aqui. Que basicamente fizeram um combo de falsa acusação de estupro com o vídeo da Bárbara, com feminicídio, estudar o livro amarelo, eu vou falar sobre isso. Falar, mas não tem nada aqui falando de feminicídio no livro amarelo.
com um vídeo do Papo Alfa, fizeram um super combo, e aí nesse super combo, imaginaram, ali está traulitado o senhor Renan, tá? E aí eu tinha respondido do livro amarelo, falei, olha, não há uma parte tratando de saneamento básico, mas quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente fala e muito sobre saneamento básico. Violência contra a mulher está dentro do quesito segurança, que é o tema que nós mais falamos durante o nosso processo de viagem, nosso processo de pré-campanha. Já tratamos também bastante de violência contra a mulher. Esse é mais um dos muitos temas que nós tratamos no Brasil. A questão é que nós tratamos de todos os temas do Brasil. E por vezes a imprensa quer ser monotemática ou bitemática, que é só falar de alguns assuntos. Hoje a imprensa fala muito de violência contra a mulher e é importante, porque é um problema endêmico no Brasil, especialmente nos lugares mais pobres. Mas dito isso, o Brasil tem outros problemas também. O feminicídio do ponto de vista estatístico existe, é relevante, mas todo dia morre coisa de 100 pessoas no Brasil, por volta de 100 pessoas. De 3 a 5 pessoas dessas são feminicídio. Violência dentro de casa, etc. Há pelo menos outras 90 e poucas pessoas que morrem por outras razões. Algumas morrem em conflito com a polícia. Um número pequeno, coisa de 15% disso aí. Outras tantas morrem através do latrocínio. Outras morrem basicamente por conflitos entre facções. Nós temos que ter um olhar muito grande para todos esses outros temas, dado que estatisticamente também são relevantes. Eu poderia ali, até dava vontade na hora, falar assim, mas vocês não se preocupam com os outros 90 e poucos que estão morrendo? Né, as vidas negras desses rapazes, mas não é o ponto. Porque do ponto de vista da violência contra a mulher, existe bastante. Mulheres são vítimas muitas vezes preferenciais num assalto à mão armada, que não termina num latrocínio, mas elas vivem com medo. Há muita violência contra a mulher que acontece em casa que não é reportada, que é em alguma medida naturalizada. Então eu preferi por tratar desse assunto e explicar o funcionamento disso dentro do livro amarelo. Porque as pessoas falam, mas você não está falando disso? Eu falei, não falo, assim como eu não falo disso, não falo de maneira enfática do saneamento, porque são políticas que envolvem municípios e estados. E nós temos ao nosso regramento para municípios e estados, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial. E eu quero falar dela agora, porque todo mundo falou, Renan, quais são os seus critérios? Quais são os KPIs? E eu vou colocar aqui hoje na nossa live pronunciamento quais são os indicadores que nós vamos exigir dos municípios e depois dos estados para eles se qualificarem a receber mais recursos ou para, caso não atingindo essas metas, os seus respectivos líderes do executivo, prefeitos e depois governadores não possam concorrer às eleições seguintes. Que é isso que vai determinar tanto, vamos dizer, o elemento de premiação quanto o elemento de punição. Antes de entrar neles, senhor Rafa Almeida Riso, quantas pessoas nós temos ao vivo? 22 no YouTube. TikTok temos... Não, Instagram temos 500, TikTok temos 2. Então Tá, temos quase 25 mil pessoas ao vivo. Ao agora. vivo nas suas redes pessoais. Ok. Vamos lá. Acho que é um bom número. Vamos lá. Quais são os 10 indicadores? Haverá outros, mas quais são os 10 indicadores principais que nós vamos propor junto ao Congresso Nacional para serem alvo da atuação dos nossos comissários nos municípios e que contarão com indicadores, contarão com painéis muito claros, que inclusive terão uma transparência total. E até vou comentar um negócio, o presidente da República em pessoa, todos os meses vai premiar os melhores administradores públicos. Então os prefeitos das melhores cidades vão se encontrar com o presidente da República, tão logo eles batam a pontuação mais alta num determinado período de tempo. Se a gente conseguir oferir isso mensalmente, melhor, mas o ideal será anualmente. E aí nós vamos dar prêmios para essas cidades, vamos inaugurar obras nessas cidades, o presidente da República vai nessas cidades participar de inaugurações, ou seja, nós vamos criar um clima fértil para que bons prefeitos, bons administradores públicos entendam que atingir objetivos os premia. Então, e não importa o partido, se um membro de um partido que eu não concordo ideologicamente atingir essas metas, ele vai estar fazendo bem pro Brasil, logo o presidente da República tem que apoiá-lo. Somos ou não somos patriotas nesse sentido? Vamos lá. Primeiro indicador de desempenho. Taxa de ocupação formal sobre população em idade ativa contra a proporção de domicílios dependentes de transferência. Veja só, se nós aumentarmos o número de pessoas que estão trabalhando formalmente, e nós vamos incluir não apenas CLT, mas MEI, aí no meio, todo mundo que estiver trabalhando, todo mundo que abrir uma empresa, todo mundo que for CLT, se você aumentar esta taxa, ou seja, a atividade econômica no município aumentou e as pessoas estão vivendo de acordo com suas próprias pernas e não dependendo do Estado, este será um indicador. Por quê? Nós temos que fazer os prefeitos pularem, ficarem quebrando a cabeça para aumentar o número de pessoas que não dependem do Estado para sobreviver. Isso vai melhorar, inclusive, a qualidade da representação, porque pessoas autônomas não votam em políticos que precisam dar dinheiro para elas, dar um carguinho, e elas votam melhor. Pauta número 2, indicador número 2. Percentual do valor adicionado municipal que não vem da administração pública.
Olha só que legal. O percentual de recursos oriundos justamente de atividades que não vêm da administração pública, que aumente. Isso vai significar atividade econômica maior, isso vai significar arrecadação também maior e independência maior por parte do município. Número 3, percentual de crianças alfabetizadas ao fim do segundo ano. Então, ao final do segundo ano, nessa avaliação, o número de crianças devidamente alfabetizadas. Porque alfabetizado não é só escrever o próprio nome. Nós vamos ter testes muito sérios de alfabetização, porque o nosso governo será o governo da alfabetização. E olha que triste. Nós estamos em 2026 e o foco do governo brasileiro tem que ser em alfabetizar suas crianças. Essa era uma pauta do começo do século XX. É uma pauta de 100 anos atrás. A gente piorou porque a gente ficou inventando moda. A gente não trata mais as escolas como lugares em que você educa pessoas. E 2, você fica testando estratégias de alfabetização alternativas que não funcionaram. As crianças hoje estão semi-alfabetizadas. 4, cobertura de creche pré-escola. Matrículas de 0 a 5 anos sobre população da faixa. Meio óbvio, né? Nós temos que ter vagas em creche, nós temos que ter estrutura de escola. O dinheiro já existe. O dinheiro já existe, os fundos nacionais já existem para isso. É apenas executar direito, colocar bons professores e fazer acontecer. É o básico. Isso tem um efeito também de ajudar a creche, ajudar a mãe, especialmente a mãe solteira, que tá todo mundo falando aí. Pois bem, ela vai ter um local onde ela vai poder deixar seus filhos tendo uma boa alimentação enquanto trabalha. Outra pauta, número 5. Percentual da população em domicílio precário ou aglomerado subnormal. A vulga favela. Se você reduz o percentual de pessoas sem domicílio ou morando em favela, você ganha pontos. Ou seja, o prefeito terá, vamos dizer, um objetivo claro de não favelizar a sociedade. E isso é muito importante, especialmente em lugares hoje do centro-oeste, sudeste, ou algumas determinadas regiões do nordeste. Entenda uma coisa. Prefeitos e vereadores para ganhar a eleição, eles adotam uma prática que favoriza as suas cidades, que é trazer gente de fora, fazem uma ocupação, e aí aquelas pessoas que vêm, às vezes são 200, 300 pessoas, elas determinam o resultado de uma eleição numa cidade pequena. Em cidades pequenas tem gente que ganha eleição para vereador com 400 votos, com 800 votos, e a favelização vira um instrumento. Muita gente, as cidades, assim, centenas, quiçá milhares de cidades ao redor do Brasil trabalham com isso. Então, mesmo em cidades pequenas que não são altamente favelizadas, o prefeito passa a ter o estímulo contrário. Ele só vai poder concorrer à eleição se ele diminuir o grau de favelização. Isso é uma forma de tornar nossas cidades melhores e mais bonitas. Outro ponto. 6. Percentual de domicílios com coleta e tratamento de esgoto. Meio óbvio. Hoje, recursos que são enviados por emendas são gastos com todas as bobeiras possíveis e o básico, fornecimento de esgoto e água, é negligenciado. Isso aqui é um tema que é central. E veja só, eu já falei na minha campanha, na minha pré-campanha, tantas vezes. O segundo vídeo meu que mais viralizou é lá em Melgaço, na Ilha de Marajó. Então, isso respondendo a nossa amiga Natuza, que eu falei ontem, mas coloco aqui. O tema do saneamento básico foi muito, mas muito falado. Já passou o marco do saneamento. Há um marco legal que passou no governo anterior do Bolsonaro. Com esse marco legal, o governo federal fez o trabalho dele. Ele tem que agora diminuir juros para haver mais espaço para investimento. E agora os consórcios municipais podem construir suas políticas de saneamento. O que a gente vai cobrar? Que o prefeito execute política de saneamento. Saneamento não dá tanto voto porque é obra debaixo da terra. Obra debaixo da terra não é vista, e não sendo vista, o prefeito populista não consegue se promover. Nós vamos fazer o contrário. Né? Ele vai ter que fazer, senão ele vai perder direito político dele. Isto é absolutamente fundamental. 7. Homicídios dolosos por 100 mil habitantes. Meio óbvio. Seu município tem que reduzir sua taxa de mortos por crimes violentos. Isso já junta com o 8. Roubos por 100 mil habitantes. Ah, mas isso é política do governador. O prefeito atua. Prefeito que instala sistema de câmera, prefeito que monta sua política municipal, polícia municipal, prefeito que monta uma política dentro das escolas para poder ver quem é o menino problemático que vai cair na mão do crime. O prefeito tem que ter uma visão holística na sua administração para impedir o surgimento do crime. Prefeito que desfaveliza, todas essas coisas estão interligadas. Prefeito que mantém rua limpa, que mantém a rua ordeira, que não deixa funkeiro ficar fazendo barulho. Esse tipo de prefeito evita o ecossistema que faz o crime surgir. 9. Internações e atendimentos hospitalares por agressão contra mulheres por 100 mil habitantes. Ora, este aqui é justamente o tema que envolve o feminicídio e que envolve a violência contra a mulher. Nem toda violência contra a mulher vira um feminicídio, mas todo feminicídio é uma violência contra a mulher. Existem muitos casos de violência contra a mulher não reportados, especialmente nos interiores. Não existe plantão
de defensoria pública na maior parte das cidades para a mulher poder recorrer. A mulher não tem condição, especialmente se pobre, em pagar um advogado para conseguir uma medida protetiva, ou às vezes conseguir um despacho com o juiz correndo. Os municípios têm que fornecer isso e os municípios têm que criar estruturas que façam com que este tipo de crime se reduza. E como? Não pelo número do reporte. Porque olha só um problema que a gente tem no Brasil. Para o Brasil melhorar nesse tema, ele vai ter que aumentar as notificações de cometimento de crime, para assim ele baixar as internações e as ocorrências hospitalares da agressão. Para conseguir fazer as duas coisas, a gente vai precisar aumentar a consciência sobre esse tema. Por isso que esse tema sempre esteve lá como uma das 10 medidas. E a 10ª, tempo médio de espera para consulta especializada e exame. Isso vai afetar especialmente cidades em que tem policlínicas e clínicas que organizam esses exames, tá? Mas cidades menores que têm fila no atendimento das UBSs também serão alvo desse tipo de política. Esses são alguns dos principais indicadores. Haverá mais indicadores? Sim, mas esses são os indicadores determinantes para envio de emendas, para pontuação para obter fundo partidário eleitoral e desta maneira também para qualificação dos prefeitos para poder participar da reeleição ou eventualmente perder seus direitos políticos, tá? Isso aqui é a base da lei de responsabilidade gerencial. Uma coisa também, você fala, mas como é que o prefeito vai fazer isso? Às vezes tem prefeito que não sabe. Não, por isso nós vamos enviar comissários nas cidades com as políticas públicas pré-prontas. Então, às vezes você tem um município pequeno que fala, mas como é que eu vou fazer minha política de saneamento? Eu não tenho recurso para falar com a iniciativa privada para fazer esse projeto. Fica tranquilo, nós vamos juntar 10 cidades aqui na região, nós vamos juntar os comissários das 10 cidades, nós vamos fazer um consórcio intermunicipal para fornecimento de água e esgoto. Eu não sei como é que eu faço uma política de alfabetização bem feita. Fica tranquilo, nós vamos trazer os especialistas na área, nós vamos montar a política de alfabetização para você. E como é que eu faço esse programa de instalação de câmeras na cidade? Olha, nós vamos arrumar um financiamento para você, tá? Nós vamos fazer uma política de cooperação com os outros municípios e vamos trazer inclusive recurso federal para isso. Nós vamos auxiliá-los a conseguir isso. O objetivo é melhorar a gestão como um todo. E fazer com que ele não gaste com besteira. Ele, agora eu vou fazer uma praça com o nome da minha tia, que foi prefeita. Não vai fazer a praça. Não vai rolar praça. Você vai fazer água. Você vai botar fornecimento de água. Não, mas a praça é Praça Dona Zuleide Barbacena. Não vai ter a Praça Zuleide Barbacena. Desculpa. Não é hora da Praça Zuleide Barbacena. Haverá a hora da praça, mas não é agora. Simples assim. Assim a gente vai desmontando a lógica do Centrão. E aí o deputado lá do Centrão, o deputado João Centrão, ele vai, eu quero mandar minha emenda. Sua emenda tá indo lá pro consórcio de esgoto que vai tocar ali na região. Não, mas eu quero fazer a Praça Zuleide Barbacena. Não, você não vai inaugurar a Praça Zuleide Barbacena. Sua emenda será condicionada às políticas que funcionam. Essa é a lógica da lei de responsabilidade gerencial. Ok, amigos? Riso, mais algum tema? Eu tenho uma reunião agora. Eu queria falar do aplicativo da Missão, que tá com o QR Code na tela, Renan. app.missão.org.br. Vou liberar já 1000 códigos para as pessoas entrarem. E um código especial para a pessoa preencher, quem assistiu essa live, para ganhar pontos a mais. Pode ser? Perfeito. Perfeito? Maravilhoso. Fiquem espertos, baixem, apontem o celular para o QR Code. app.missão.org.br. Posso falar o código, pessoal? Estão prontos? Pode. Código Caesar, né? Caesar para entrar no aplicativo. Eu vou botar ele uma vez no chat. É isso, meus amigos. Muito obrigado a todos. Pera, mais uma... Pera, temos mais um anúncio para fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. A gente tá com uma prova, um teste que nós vamos dar pontuação lá no aplicativo agora para vocês. Vocês vão lá no aplicativo e a frase código que vocês vão colocar lá é Alea jacta est. Alea jacta est. Que está em latim, tá? Vocês sabem de quem é essa famosa frase, né? Pelo amor de Deus, se vocês não souberem, vocês são uns chongos, tá? Sorte está lançada, tá bom? Bora. Vocês vão lançar esta frase lá no aplicativo e vocês vão ganhar os pontos referentes a essa pequena missão. Então, quem assistiu a live até o fim vai ganhar pontuação no nosso aplicativo. Gostaram? Então, bora todo mundo. Só Alea jacta est. Acabei de ganhar 300 pontos com isso. Ganhou? Ganhei. Então ali é só colocar, bora, vão lá pro aplicativo, acessem já e ganhem seus pontos e vamos ganhar essa bagaça. Obrigado a todos. Vamos registrar isso aqui ou não? Vamos lá. Vai ter que terminar agora, vai, Riso. Vamos lá.
vai ter iPhone. No meu governo você será magro e saudável. No meu governo você vai ter o meio de transporte que você sempre sonhou em ter. No meu governo você vai comer as coisas que você quer. Isso pode incluir picanha. No meu governo iPhones e picanha serão naturais, porque é isso que países que crescem têm. E não é isso que você teve nos últimos anos com o PT. O Renan Santos está vendendo uma ilusão para você. No Brasil é que o trabalhador paga imposto e os ricos que ele defende, o que ele defende Faria Lima, não pagam imposto. E o Lula quis colocar imposto sobre lucros de dividendo, quis fazer uma tabela de imposto de renda, mas a bancada que apoia o Renan Santos não apoiou. E o Lula deu isenção de imposto de renda para você, tirou o IVA da cesta básica. E o Lula agora está dando crédito para você comprar a tua moto elétrica, a tua bicicleta elétrica. Então, não vá nessa conversa. Os ricos têm que pagar imposto. Por isso que 80% dos brasileiros apoiam cobrar imposto dos BBB, BETs, bancos e bilionários. E 84% dos jovens querem o fim da escala 6x1. Pergunta para ele qual é a posição sobre a escala 6x1. Não acredite, não acredite. Dirceuzão, todo mundo sabe minha opinião, porque eu não escondo minha opinião. Né? 2, você não respondeu o que eu falei lá no vídeo. O seu governo diminuiu a capacidade de compra do brasileiro. Não fica fingindo. Tá mais difícil para as pessoas comprarem celulares, comprarem produtos, porque o poder de compra nosso só diminui. Os juros estão um absurdo. E você, não sou eu que falo, você mesmo fala. O próprio Dirceu que fala que os juros estão muito altos, né? Lógico, vocês estão quebrando o Brasil. Para de fingir que é outra coisa. A outra coisa, não, os caras aliados... Quem tá aliado meu no Congresso? Pode me falar? Porque se eu souber, eu já vou ficar bem feliz de ser. Isso quer dizer que já estou amealhando apoios para vencer a eleição. Para, rapaz. Para. Você só tá se constrangendo. Inclusive com esse negócio de... Como é que é? Zé-Act? Que coisa constrangedora. O senhor tem 80 anos, sabe? Para com isso. Sabe? Para de se constranger. Você não tá parecendo jovem. Você para de comer esses S's no final das palavras para fingir que você é do povo. Você viveu do bom e do melhor. Você bebe vinhos caríssimos, sabe? Você sabe falar português, você é uma pessoa letrada, você tem livro publicado. Para de fingir ser outra coisa, tá? Isso só é ridículo. Você não precisa fazer isso. Você só precisa perder a eleição junto com o Lula, ok? Muito obrigado a todos, amigos. Até mais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.